Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que tem jogo importante contra o Flamengo nesta quarta-feira no Maracanã e o time pode ser modificado. Um esquema com 3 zagueiros não é descartado nos bastidores aqui da concentração colorada no Rio de Janeiro. Um volante top de linha deve ser buscado para a próxima temporada com a lesão do volante Gabriel, que fica de fora por alguns meses após a lesão que teve no ligamento do joelho. E Wanderson vai ficar no Internacional. Te conto mais detalhes sobre tudo isso depois da nossa vinheta. Então, roda aí! Vamos falar do Internacional então, gente, porque o Colorado tem um jogo decisivo contra o Flamengo aqui no Maracanã e por mais que as pessoas tratem, Colar, decisivo porque se o Palmeiras tem 10 pontos de vantagem em relação ao Internacional, eu não tô falando de título, né? Até porque o Palmeiras joga contra o Coritiba em casa e a gente tinha muita expectativa que o Palmeiras fosse tropeçar nos 2 jogos que teve fora de São Paulo, contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, e acabou ganhando os 2. E o Inter, que tinha 2 jogos em casa, foi quem acabou tropeçando no Red Bull Bragantino. Então, assim, o Internacional, ele tem como ideia garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores da forma mais rápida possível. Matematicamente não é possível com 3 vitórias, mas numa média de outros campeonatos, 3 vitórias nos últimos 9 jogos devem garantir uma classificação direta do Internacional, que entende que ganhando do Flamengo num confronto direto pela vaga na Libertadores, pelo menos dentro do G4, neste momento seria um plus muito importante. Por mais que aquela coisa, né? O Flamengo tem 2 finais agora para jogar, uma da Copa do Brasil e uma da Copa Libertadores, que pode colocá-lo na próxima Libertadores de forma direta com a conquista. Isso, inclusive, é muito debatido aqui no Rio de Janeiro, tá? O Flamengo vendeu cerca de 35 mil ingressos e deve ter pela primeira vez nos últimos jogos um público inferior a 40 mil pessoas. Muito porque o ingresso está caro e também o pessoal está guardando dinheiro para essas decisões. Não digo nem a de Guayaquil, a final da Libertadores em jogo único, mas em especial o jogo contra o Corinthians, né, no clássico dos milhões aí, das 2 maiores torcidas do Brasil. Então, assim, é uma possibilidade, mas isso não tem nada a ver com o time, né? Porque o Dorival Júnior vai colocar força máxima, inclusive, né? Não é muito parâmetro, eu sei. Eu peguei alguns Ubers aqui na cidade maravilhosa e a maioria flamenguista, né? E eles dizendo, né, que realmente os últimos jogos do Flamengo têm sido abaixo, mesmo que teve uma goleada contra o Red Bull Bragantino, mas tem sido muito mais na individualidade dos jogadores por conta justamente disso, né, do foco em outras finais. O Brasileirão tem sido muito mais para cumprir tabela do que propriamente aquela disputa de G4 e vamos para Libertadores, vamos buscar o Palmeiras, não. A distância do Palmeiras já é em 15 pontos para o Flamengo, então é muito mais para dar ritmo aos jogadores, né, um teste contra equipes da Série A para pegar Corinthians e Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil e da Libertadores de forma respectiva. O Inter tem olha, não vou nem dizer desfalques, né? O Inter tem problemaços para definir essa escalação porque a maioria dos jogadores de meio campo não está à disposição. Johnny, Gabriel, Depena. Então, há uma possibilidade ventilada hoje nos bastidores do Inter de uma escalação com 3 zagueiros. Afinal, são 5 jogadores de defesa que estão aqui no Rio de Janeiro. Moledo, Mercado, Kaique, Vitão e Igor Gomes. 2 apenas jogariam, Mercado e Vitão. Mas há uma possibilidade de uma escalação com 3 jogadores de defesa, ou Moledo ou Igor Gomes entrando nesse time, para liberar um pouco mais o Bustos quando o Inter está atacando e quando está defendendo formar uma linha de 5. Com Bustos, este zagueiro, Moledo ou Igor Gomes, Moledo, Mercado e o René. E se somando, né, aos marcadores Lisiero e Edenilson, que não tem muita característica de marcação, são muito mais jogadores técnicos do que mordedores, como é o Gabriel, por exemplo. Então pode ser que aconteça essa mudança na nominata do Internacional. Quem deixaria o time é o Alan Patrick. O Maurício, pela intensidade que tem, pela juventude que tem, deve começar o jogo, que deve ser bem disputado no Maracanã. Então, assim, como ficaria o time do Internacional com Kehler, Bustos, Mercado, Vitão e René? Lisiero, Edenilson, Maurício, Alan Patrick ou um zagueiro, aí mudando lá atrás a nominata, Pedro Henrique e o Alexandre Alemão.
Falando sobre volantes e essa dificuldade que o Inter tem para escalar o time para o jogo de hoje, eu quero falar sobre a busca do Inter para 2023. Porque eu tenho falado aqui para vocês que 3 jogadores devem deixar o clube na próxima temporada: Lisiero, o Edenilson e o Johnny, que são 3 jogadores de praticamente a mesma função. Então, por óbvio, o Inter já buscaria 3 nomes, um para cada lugar que fosse deixado. E o Inter perdeu o Gabriel, né, por pelo menos 8 meses por conta da lesão do ligamento no joelho. O Inter garante que vai buscar um 5P das galáxias, foi o termo que eu ouvi. Um cara diferente, um 5 para a Libertadores da América do ano que vem. Há uma lamentação muito grande pela lesão do Gabriel por ser um jogador afirmado, identificado, com muita raça, na forma de jogar diferente e que estava muito bem, né? Vivia um grande momento no Internacional na lesão que teve contra o Santos. Então o Inter garante essa busca. Eu cito 2 nomes aqui, tá? Como parâmetro. O Wallace, jogador da Udinese, cria, né, do Londrina, passou pelo Grêmio durante muito tempo, vendido ao futebol alemão, e que o Flamengo quase contratou nesta temporada. O Inter enxerga que esse jogador seria uma cereja do bolo. E o Arangues, né, que, enfim, já falei várias vezes aqui, há uma relação estremecida entre o Inter e o André Curi neste momento, muito por conta da ida do Yuri Alberto ao Corinthians e da não vinda ao Arangues a Porto Alegre na última janela. Então, assim, eu não estou dizendo que esses 2 nomes serão contratados. Como eu disse, eu estou usando eles de parâmetro, que é a busca do Inter no próximo mercado de transferências. Deve ser um jogador deste quilate, para substituir o Gabriel, visando uma Libertadores no ano que vem. Falando em camisa de peso, estou falando da camisa 5, né? Mas e a 9? É pesada para vocês? Então eu vou dizer o seguinte: o Brechó Colorado colocou à venda hoje 3 camisetas do Fernandão. Camisetas que tu não vai encontrar em lugar nenhum, gente. Então corre no @brechó.colorado, lá na outra rede social, ou clica no link que eu vou deixar na descrição para garantir a tua. São camisetas históricas do Inter e que tu já não encontra em outras lojas. Então garante a tua, e lembrando, Brechó Colorado compra a tua camiseta antiga do Internacional. Então chama ele no link que está na descrição aqui do vídeo. Falando sobre Wanderson também, né? Se criou uma informação, e eu respeito todos os colegas que têm ela, e eu procurei tirar essa dúvida hoje na concentração do Internacional. Afinal, a cláusula obrigatória do Wanderson, fazendo mais 2 jogos, obriga o Inter a comprar? Eu não sei se são 2 jogos, mas sim, o Inter tem uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Isso está tirando o Wanderson dos jogos? Não. O Inter quer, inclusive, que essa cláusula estoure logo, para que ele não tenha a menor possibilidade de negociar com outro clube, que o Inter exerça a sua obrigatoriedade ou até mesmo o direito de compra. O Inter tem esta compra acertada com o Krasnodar da Rússia. Faltam pequenos detalhes burocráticos e financeiros, de ajuste de data de pagamento, de garantias bancárias, de parcelamento, mas ele vai ficar no Inter. Ouvi de uma pessoa importante hoje que me disse: ó, ele vai ficar. Pode tranquilizar o pessoal lá que ele vai ficar no Internacional. Tá tudo dentro dos conformes, segundo a diretoria. O Inter afirma que ele não está jogando porque ele tem um histórico de lesões. O Wanderson, quando chegou no Inter, fazia mais de 1 ano que não jogava. Acabou, né, chegando lesionado, fez um trabalho de fortalecimento durante os 45 dias e estreou. Depois teve uma lesão contra o Botafogo muscular, levou quase 60 dias para voltar também. E agora já está 1 mês. Então as lesões do Wanderson, por enquanto, estão demoradas no tempo da recuperação. Mas com uma pré-temporada mais adaptada ao calendário brasileiro, o Inter entende que ele vai superar isso no ano que vem. Mas a garantia é: o Wanderson vai ficar no Internacional. Falando sobre o jogo de hoje, eu quero saber o teu palpite na KTO. Estou apostando numa vitória ou empate, tá? Aquela gloriosa hipótese dupla. Empate ou vitória do Internacional. O Flamengo está desmobilizado, o Inter está mobilizado e vai vencer o jogo. Então, palpita lá e deixa aqui nos comentários, quero saber qual a aposta de vocês. Use o cupom COLAR para garantir 20% de free bet na KTO, parceira do Colar, está sempre comigo aí nas viagens, acompanhando o nosso conteúdo. Então, dá aquela moral e te cadastra lá, beleza? A gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!